10 anos atrás, a cantora Willow lançou o álbum Ardpithecus. Bora revisitar junto em comemoração aos 10 anos de aniversário? Oi gente, aqui quem fala é o Hugo, também conhecido por alguns como Netuniano e por outros como um dos 25 fãs da cantora Santi Gold. Sejam muito bem-vindos ao meu humilde canal. Gente, inclusive, deixa eu ajeitar um detalhe. Não que vocês fossem reparar, mas eu ajeitei aqui atrás, ó, botei o CD que eu tenho da Willow, os dois CDs, que é o Coping Mechanism e o Lately I Feel Everything, que são os meus álbuns preferidos da Willow, juntamente do Impathogen, que foi lançado no ano passado, inclusive. Tem uma tatuagem aqui da música Naive da Willow, gente. É um prazer, eu estava super ansioso de trazer a Willow aqui pro canal de novo, né? Porque já tem um tempo que ela não aparece. Meu sonho é um dia ter pelo menos uma reação, um vídeo, né? Revisitando de cada álbum dela, de cada projeto dela. Sim, se você não me conhece, eu acho que assim, se eu não sou o maior fã da Willow aqui no Brasil, eu sou um dos maiores fãs, eu falo isso com propriedade, sabe? Porque eu sei muitas, não dela, mas eu escuto muito ela. E eu escuto ela como fã desde 2019, vai fazer aí 7 anos. E assim, a Willow, ela é aquela artista, eu acho que todo mundo... Isso significa que ela é a minha favorita, porque assim, todo mundo que é fã de algum artista vai acompanhando ele, meio que vai moldando a sua personalidade, seja musical ou seja pessoal, com base na personalidade desse artista. E o que aconteceu? Quando eu conheci a Willow lá em 2019, eu já conhecia ela desde 2010, né, com Whip My Hair. E eu lembro que eu criança, eu já escutava essa música, mas eu lembro que eu via ela na televisão, Whip My Hair, e eu ficava, nossa, que legal e tal. Eu era viciado nessa música. Aí depois lançou 21 Century Girl, aí lançou Fireball também, eu lembro disso tudo. Aí sumiu, nunca mais ouvi falar dela, né? Tipo assim, passou muitos anos. Só em 2019 que eu fui descobrir que ela ainda cantava e que ela já tinha álbuns lançados naquele momento, né? E naquele contexto, ela estava lançando o auto-intitulado Willow, que é um folk psicodélico lançado lá em 2019. E aí eu escutei ele, foi o primeiro álbum inteiro que eu escutei dela. Eu fiquei, assim, apaixonado. Eu transcendi com aquele álbum se tornou a minha personalidade. E aí, tipo, o papo de... Eu fiquei com um hiperfoco nele por muitos dias, assim, ou semanas. E aí eu fui escutar o primeiro álbum dela, que é o Ardpithecus. E aí foi a minha nova personalidade. Eu acho que esse é realmente o álbum que eu mais escutei dela, né? Quando eu descobri ele em 2019, eu escutei muito. Era, assim, insuportável de tanto que eu escutava. Eu dormia escutando ele e eu acordava escutando ele. Aí também fui escutar o The First, né, que é o de 2017, que já é mais indie rock. O Ardpithecus é um pop experimental. O The First é o indie rock. Aí o Willow, o folk psicodélico. E aí eu ia moldando a minha personalidade. Eu comecei a falar de Gaia. E aí eu comecei a olhar o planeta assim de forma diferente e tal. Aí também escutei o EP dela, o 3. Depois fui escutar os EPs que ela não chegou a lançar de fato, que é o Mellifluous e o Interdimensional Tesseract. Eu escuto isso tudo. Aí veio a pandemia, e antes da pandemia, na real, ela lançou o projeto com o The Anxiety, né, que é com o Tyler Cole, que é o duo que ela fez. E, gente, naquela época eu estranhei um pouco a música Hey You, né, que é o single. Mas, cara, bastou ouvir o álbum que eu já adotei a personalidade dela. Aí eu passei a gostar daquela sonoridade meio rebelde. Só que no contexto da época, eu ficava pensando, nossa, rock... Que coisa demodê, que coisa cafona, sabe? Eu ficava me perguntando, quem gostava de rock em pleno 2020? Porque nessa época eu era mais do R&B. E aí, no final de 2020, ela lançou um EP que fala sobre budismo, sobre a religião, o hinduísmo e tal. E eu super adorei aquele EP, eu levei ele também pra minha vida, ficava meditando, ouvindo o EP. Então assim, eu sempre ia mudando minha personalidade de acordo com a Willow. Até que em 2021 ela lançou o Lately I Feel Everything, e aí foi... Tudo ali mudou a química do meu cérebro, passei a amar rock, punk rock e tal, né? Aí em 2022 ela melhorou, ela desenvolveu, explorou ainda mais a sua veia artística do rock, né? E lançou o Coping Mechanism, que foi um álbum que me impactou muito também. Fiz react do Lately I Feel Everything também, que foi o meu primeiro vídeo do canal, só que a qualidade tá horrível. E aí, gente, eu era tão maluco, sempre fui tão maluco pela Willow, que eu cometi o erro de gastar
muito dinheiro para um universitário que não tem nada. Eu gastei muito dinheiro para ver a Willow no Lollapalooza em 2023 e ela cancelou 10 dias antes. E aí ela cancelou e não pediu nem desculpas. Ela só falou, por razões, sei lá o que, eu não poderei fazer a minha turnê na América Latina. Justamente com a turnê do álbum que eu mais queria ouvir ao vivo, né? Mas, enfim. E aí, no ano passado, ela lançou o Empathojan, que foi também muito marcante pra mim. Eu escuto esse álbum até hoje, juro. Esse álbum é muito bom pra mim. Tecnicamente é o melhor. Mas, gente, chega de falar sobre o meu amor pela Willow. Eu tava muito ansioso. Pra quem não sabe, ao longo do mês do ano de 2025, eu separei um álbum por mês pra revisitar. Esse álbum, no caso, tem que estar completando 10 anos nesse ano de 2025, né? Como eu disse, eu não conheci o álbum Ardipithecus em 2015, mas ele foi lançado em 2015 e mesmo assim é bom trazer ele pra cá, né? Eu já tava imaginando que ele faria 10 anos e que eu ia trazer ele, eu tava muito ansioso pra trazer, justamente pra fechar o ano com chave de ouro. Então é isso, se você tá caindo aqui de paraquedas, se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa um comentário, me diz aí o que você acha desse álbum. Eu acho que esse é um álbum bem problemático, inconsistente, mas ainda assim eu amo. Sabe quando você tem noção de que um trabalho é fraquinho, é ruinzinho, mas mesmo assim você gosta? Sou eu com esse álbum. Mas é isso, se inscreve no canal, deixa aí sua opinião. Se quiser ter acesso aos vídeos completos, se torne um apoiador. E agora sim, vamos lá para o álbum Ardipithecus, da Willow. Bom, a primeira música do álbum, e também uma das que eu menos gosto, se chama Organization and Classification. Classification and organization is ruining the minds of our generation. I said it, but they on their phone and I'm on a roll and I do not care cause I am the oldest one. I'm just a teenager. My parents are 1 and 2 and I am their child. I am 3, I am the wild, I am free. Food, organization and classification is ruining the hearts of our generation. I said it. I tried to tell him, boy, I don't do that. I don't do the things that you do. Maybe I should ask Finn, maybe I should ask Jake. Maybe we go to a lake that I found, telling me about atomic structure, the way she loves her, the way the ocean rolls around me. I call it crystal, man, you call it rock. I'm in the spot. Organization and classification is ruining the souls of our generation. We said it. Então, essa música aqui, ela fala de forma bem doida sobre o sistema de classificação e organização das coisas. Há muito tempo, desde que a gente vive em sociedade, que o mais novo sabe menos e o mais novo tem que ouvir o mais velho, pererê parará, sobre essa questão de ancestralidade que vai se passando de geração em geração, né? Enfim. Só que essa música, ela é muito... Você não sabe muito bem onde ela quer chegar e, de fato, eu acho que nem ela sabia. Ela só queria jogar todas essas frases, assim. Mas, gente, ainda assim eu gosto. Assim, é uma das que eu menos gosto, mas ainda assim eu gosto dela, mais pelo fator nostalgia, né? E, assim, no contexto da época, eu acho que não essa música, mas o restante das músicas, né? O restante do álbum, ele me pegou porque eu tava muito nessa vibe, assim, de natureza. Tava no meu primeiro período de biologia da faculdade, entrando na faculdade, pensando na mãe natureza, e fazendo meditação, e chakras, e alinhamento de chakra e tal. Eu ainda continuo, ainda carrego isso, né? Mas, enfim, eu acho que foi só uma conexão que teve comigo nesse álbum, nessa época, por isso que eu gostei tanto. Mas hoje em dia, eu identifico os probleminhas dele, ainda mais depois de escutar tantos álbuns, né? Essa também é legal, essa é boa. Sneak a kiss, Ari built the machine and Bessica's running after him.
all the need after that windy forest. Come hither. Eu acho interessante que ela, uma coisa que eu tenho que dizer, caso você esteja caindo aqui de paraquedas e não saiba, ela tinha 15 anos, 14, 15 anos. 15 anos quando ela lançou, mas enquanto ela estava produzindo, ela tinha aí seus 13, 14 anos. E ela produziu praticamente o álbum inteiro sozinha, né? Ela compôs também o álbum. E aí ela estudou o idioma africano também para compor em alguns momentos as músicas e tal. Eu não sei exatamente o idioma que ela fala aqui, mas eu também sei que ela se inspirou muito no idioma que os personagens do filme Avatar falam. Essa daqui tem esse idioma diferente, né? E eu acho bem legal. I'm just a little girl walking in the forest. I feel the sunrise on my side, but I see a tiny space in his. And I'm just a girl walking through the woods, but I'm mighty. I know it is true. I'm just a little girl. Vibrations rising so the molecules porous. And just the molecules there inside. In this tree, 'cause it's a fractal of me. My hugs are warm and my words are colder. I'm just a little girl. I'm sitting in the world. Yeah. Gente, eu queria que vocês entrassem na minha mente pra vocês terem uma noção do quanto essa batida não é uma batida nova, é uma batida que já foi utilizada 1 trilhão de vezes desde que a música existe, assim, né? Desde que músicas são lançadas. Mas como eu ouvi esse álbum lá e eu já amei ele logo de cara, eu lembro que essa batida ficou muito comigo. E esse no início que ela faz. Gente, eu conheci esse álbum já vai fazer aí 7 anos. Até hoje, às vezes eu estou fazendo, tô quieto. Aí eu fico. Às vezes eu tô em live, eu canto essa melodia. Pra vocês terem noção do como que esse álbum, ele tá lá, sabe? É muito doido, assim, é muito... E é engraçado também, porque também não é a minha música preferida. Eu acho que ela não entra nem no meu top 5. Mas hoje em dia eu percebo que ela impactou, que ela entrou na minha mente de fato, sabe? Ela mudou a química do meu cérebro. Essa eu não gostava tanto, mas eu aprendi a gostar. Ain't trying to rock no boats, 'cause the moon is bright, the streets are dark, the kids in the howling, they're howling. But all I have is you, this ghost inside my brain. I'm lost in the light, I don't wanna spend the night. I just want a cool breeze, warm stream while we're looking at the tree. No. Lost in the night. Kids, we do what is right, but what is right? Please explain to me what is wrong. Not trying to get in another body, I'm going to ascension, baby, you cannot stop me. 'Cause the moon is bright, the streets are dark, the kids and they're howling, they're howling. But all I have is you, this ghost inside my brain. And that island of blue doll is really far away, I don't think I will make it at all. We go down in consciousness and we rise into a light like, why am I here? Why can I sing? I wanna go home. Bom, essa eu tinha uma dificuldade, assim. No início eu ignorei um pouquinho ela, mas depois eu me atraí tanto pela sonoridade dela. Ela é mais, sei lá, sonoramente mais alegre, né? E a letra, embora ela pegue vários conceitos, assim, várias palavras-chave pra deixar a música impactante e tipo, mostrar aquela, nossa, olha só, eu sei o que eu tô falando, usando vários conceitos um pouco abstratos, complexos aqui. Ela faz isso muito ao longo desse álbum.
mas você depois pergunta, ela sabe mesmo o que ela tá falando? Né, que ela vai numa onda de reflexão e tal, e vai entrando numa reflexão, vai cavando. E ela mesma falou que o título desse álbum, Ardipithecus, que é um gênero extinto de hominídeo, né, que se parece até com os chimpanzés atuais, né, ela falou que o conceito é porque quando ela estava criando as músicas, ela estava cavando as raízes da existência dela, e aí ela achou ancestralidade, né? Ela conversou com a ancestralidade, e enfim, aí ela quis colocar isso nesse álbum. Então ela aborda muito essa questão do sagrado, do divino, da ancestralidade, da conexão dela com o divino, com a natureza, e enfim. E essa música fala sobre ciclos, né? Até o título da própria música fala isso, mas enfim, eu gosto dela. An angel fell from the sky into my eye. I did it out. They say I was gone for a long. That's relativity for ya. I can show you euphoria. I don't know why I cry at night. For you and for me, oh, we don't get it till eternity. Know why I cry at night, but love runs out in a flash. I could never stick with it. We're gonna slow it down for you guys really quick. Grab your neighbor's hand. Get comfortable. Grab your neighbor's hand. Just dance. Gente, essa é oficialmente a música que eu mais escutei da Willow em toda a minha vida. Embora a minha preferida não seja essa, por muitos anos ela foi, né, a minha preferida. Ela é a minha preferida do álbum, mas eu gosto dessa música. Eu lembro que ela me chocou a primeira vez que eu escutei. Tipo, era o que eu tava precisando na época. Porque eu já tava com esse hábito de meditar. E aí eu encontrei ela fazendo uma mini meditação no meio de uma música que já tinha me atraído sonoramente. E aí eu lembro da sensação que foi, assim, de ouvir, foi muito legal. E aí eu escutei tanto essa música durante uma época tão estranha da minha vida, assim. Hoje em dia eu sinto saudade, mas na época era meio estranho mesmo. Eu não era assumido pra minha família, eu era assumido só pros meus amigos, estava começando a viver minha vida, assim, de adulto. E aí eu ficava escutando essa música às vezes pra me acalmar, pra me distrair, né? Escutei bastante ela. E, enfim, eu gosto dela. Essa música, ela significa frequency, né? Frequência. E aí é a frequência 8. Mas também, antes dela lançar esse álbum, ela lançou a frequência 7. Ela também tem a frequência 11, frequência 3. Eu lembro de algumas frequências assim que ela lançou, mas não de forma oficial. Só a frequência 7 e a frequência 8 que ela lançou oficialmente. E detalhe, essa música foi a primeira música que ela lançou no YouTube dela. Não foi um single, ela só jogou o áudio lá, assim, de surpresa. E aí muita gente criticou na época, todo mundo falou, gente, como assim? Que sonoridade é essa? Não tem nada a ver com a Willow de With My Hair, né? Porque eles estavam achando que ela ia voltar a fazer pop ou então um R&B. Mas ela foi e lançou essa música totalmente experimental. E aí o pessoal achou meio estranho. Mas hoje em dia eu acho que, sim, quem se deu trabalho de escutar talvez tenha mudado um pouquinho de opinião. Bom, pelo menos isso é o que eu acho. I think I'm coming undone. I think I'm getting started. You think I'm coming undone. You think I'm going crazy. Let's think about how we created this. Let's think about how we let this happen. Ooh, we're not so different. We're not so different. Oh, we can run through the sun and forget this place.
essa era, eu acho que talvez a que eu menos gostava, assim. Ah, não, gente, tem uma que é muito famosinha que eu não gosto. Mas eu fico na dúvida se é Not So Different ou se é essa outra aí que eu vou citar quando ela chegar, enfim. Goodbye to the third dimension. I do not wanna tell you what I know, but I do not know much. Go to the beach or maybe climb some trees. We'll jump in some lakes or maybe I just want to learn how to let go. We'll never know, but that's the greatest part, and I won't stop when I say goodbye to essa daqui que é oficialmente uma das que eu menos gostava, mas que depois eu passei a gostar muito. Eu gosto muito dessa música. Essa música me traz muita alegria, assim. Eu sinto que ela é aquele tipo de música que eu gosto de escutar em dias ensolarados, em dias quentes, assim, se eu estiver viajando, indo pra praia, sei lá, indo pra cachoeira, em uma trilha. Muito boa essa música, eu gosto muito dela. Uma das minhas preferidas. Did not see me, me. Essa também foi uma das que mais me impactaram, assim, quando eu escutei pela primeira vez. Os vocais dela tão viscerais, tão agressivos, assim, arrastados, com esse baixo, uma coisa assim, nossa, maluca. E assim, mostra que ela sempre teve uma raiz ali, pô, desde 13, 15 anos, ela já tinha uma vontade de fazer um rock, talvez. Isso aqui é a forma mais, é o primeiro passo pra vida de rock dela, assim. E ela desenvolveu mais no álbum seguinte, que ela já foi pro indie rock, e aí depois de muito tempo que ela foi, de fato, pro rock. Mas enfim, essa música aqui eu acho muito boa. Essa é uma famosinha, é a segunda mais famosa, mas é a que eu menos gosto. I can't live another life, spend another time. I can't spit another rhyme on Gaia. Eat all your air while we're alive. Marceline, I'm coming to get you, girl. Marceline, I know you're not real in this dimension. I mean, you touch my hair, I'm playing on your bass, but we don't care. I'm sick of all of these humans telling me what to do. They make you stupid. Marceline, I'm coming to get you, girl. Marceline, your bikes are like gasoline. Então, essa música, ela fala de uma personagem de um desenho aí, Hora de Aventura, Incrível Mundo de Gumball, Steven Universo, não sei. Pra mim, gente, eu não assisto esses desenhos, nunca assisti, né? E aí essa personagem, Marceline, ela é desse desenho aí,
E aí ela falou aqui tudo sobre essa personagem e tal, e eu nunca entendi, nunca quis assistir esse desenho. Eu nunca gostei dessa música, assim, não é que eu não gosto, eu acho a melodia dela legalzinha e tal, mas não da mesma forma como outros fãs sentem essa música, enfim. Só nunca foi pra mim mesmo. Essa aqui já é muito pra mim, que é a parte 2, eu amo. Uma coisa curiosa, se vocês me stalkearem lá no Instagram, eu sempre botei os destaques lá das músicas, né, de toda história que tem música, eu salvo lá naquele destaque, e já tem muitos destaques, desde que apareceu essa ferramenta, né? E aí, coincidentemente, lá no destaque tem basicamente os meus primeiros momentos com essas músicas da Willow. E eu lembro de um destaque que eu fiz lá na faculdade, que eu tava ouvindo muito essa música. Tipo assim, foi no primeiro ou segundo dia que eu tava ouvindo esse álbum. E aí eu botei uma discografia. E aí tava essa música, um trecho dessa música. Porque eu amo essa música até hoje. Eu acho que ela é uma das que eu mais gosto, assim. Gosto do sintetizador dela meio grave, meio forte, assim. Tem uns outros instrumentos meio distorcidos, assim. Sei lá, muito doida essa música. E gosto dos vocais dela em algum momento. Que ela, né, bota mais força, assim. Acho legal. E também, se eu não me engano, essa foi a única música que foi cantada ao vivo durante a época. Porque ela não fazia shows, se eu não me engano. Se ela fazia, não eram gravados, assim, né? E eu acho que ela nunca cantou esse álbum, assim, nunca fez uma turnê pra esse álbum, mas ela cantou essa música lá em Dubai, em um show que ela fez junto com o irmão dela. Ela cantou essa música, Frequência 7 e não lembro mais qual. Essa também é uma das minhas preferidas, juro, eu amo essa. My tempo, I wanna hear your heartbeat, the steady hum of your Merkaba spin. When I wake up in the morning time, I think what's going down in your town. I'm riding around in the night, my body is moving. What's going down in your town? They trusted her and she tried to be everything that they wanted to, but she had to see you. They said, Willow, don't touch that. I looked and walked and then I went and touched it. What's going down in your town? I ride around. Broken. Too short that raises the whole vibration of Gaia. What's going down in your town? I'm riding around in the night. Gente, juro, eu queria ter mais tempo, assim, pra falar sobre o quanto essa música e esse álbum, assim, entrou na minha mente, assim. Primeiro que eu amo o baixo, o grave dessa música, que que faz um groove, né? Nossa, isso é muito bom. Isso na minha cabeça tem toda uma coisa, assim. Eu sinto o meu corpo que vai junto com a onda sonora, assim, da música. E também essa parte final, There's Raising the Whole Vibration of Gaia. Essa parte, Gaia, era uma época minha em que eu estudava muito, eu lia muito sobre o conceito de Gaia, da Mãe Terra, da Mãe Natureza. E aí, gente, se vocês futucarem meu Instagram também, vocês vão ver várias fotinhas falando disso.
sentindo as vibrações de Gaia. Ai, perere, parará. Gente, assim, que palhaçada, sabe? Mas ainda assim, eu olho pra isso com nostalgia. Eu acho... Foi uma fase importante da minha vida, assim, sabe? Porque eu tava vivendo um mundinho, assim, era bom, assim, né? Mais ou menos, né? Mas é engraçado. É legal olhar pra trás, assim, e perceber como que um álbum, assim, ele impacta, ele né, marca a sua vida de diferentes formas. Mas essa daqui, com certeza, é uma das que eu mais escutei e eu amo ela até hoje. Earth, our home, incubator of life. Gente, eu sempre gostei dessa. Essa sempre... Tipo assim, eu acho que ela nunca entrou no meu top 5, mas ainda assim foi quase, assim. Talvez hoje eu coloque, não sei. Mas eu amo essa música. Tenho um carinho gigante por ela. Eu acho ela muito divertida. A letra é tão bonitinha também, né? Gente, eu acho que essa música atualmente é uma das minhas preferidas. Juro, que coisa fofa, assim. Muito fofa. E dá pra dançar, entendeu? É diferente. É meio eletrônica, assim. Eu gosto. Some things don't work, some things are bound to be, some things they hurt. You left your diary at my house, and I read those pages. Do you really love me, baby? But you first said, oh, naticame. Hold on, wait a minute, feel my heart's intention. Some people like to live. Gente, então, o que falar dessa música, né? Quando eu falo que eu sou fã da Willow pra alguém que, sabe, que eu não conheço, a pessoa fala, eu adoro ela, eu adoro aquela música dela, Wait a Minute. A gatinha já tem 10 álbuns e o pessoal sempre fala, eu adoro aquela música dela. Eu fico muito feliz porque ela atingiu, assim... o Hugo, de 7 anos atrás, jamais esperaria que ela um dia fosse viralizar, que ela ia fazer trend de TikTok, de Instagram, e que ela bateria 1 bilhão de streams, né? Mas eu fico feliz, porque era uma época em que eu ficava pensando, poxa, ninguém valoriza o Willow, ninguém ouve o Willow, poxa, tá um saco. Às vezes eu quero conversar, quero falar sobre a Willow e ninguém conhece, ninguém nem sabe o que ela canta. O pessoal acha que ela ficou lá em 2010. E aí ela viralizou com essa música, mesmo a música já tendo 10 anos, né? Mas eu fico muito feliz. Só que é, sim, uma música saturada, mas ainda assim eu amo. Eu tenho um carinho muito grande por ela. Ela é dona de um espaço VIP no meu coração. E eu acho que ela não foi minha preferida logo de cara, assim. Eu fui gostar mais dela com o tempo, né? Mas hoje em dia eu amo essa música. Gotta
ellipsis, trying to get from A to B to eternity. You say you wanna fly, that's alright. Gotta buckle up, better hold on tight. Get in your right side, to your right side of mine. Essa música eu acho ela tão boa quanto a música Star. Inclusive eu acho que elas são irmãs. Eu acho que elas carregam a mesma energia, a mesma vibração, assim. E sonoramente são bem parecidas também. Eu amo as duas. Essa música foi a única que recebeu um clipe, mas nem foi postado no perfil dela. Stuck in the mirror, trying to get out. Stuck in the mirror, things are getting clearer. Past the polluted atmosphere, nothing is more important than our connection. Why don't we all just sing along? Why don't you cry? Why don't you cry? Why don't you cry? Why Don't You Cry? Bom, essa foi a única música realmente que ganhou um clipe, né? E eu gosto dessa música, eu acho que ela nunca foi um grande destaque, mas ainda assim eu gosto muito dela. E se eu não me engano, agora eu lembrei, eu acho que essa foi a terceira música que ela cantou lá naquele show em Dubai. Então, músicas ao vivo desse álbum que foram cantadas, eu acho que só Marceline Part 2, Why Don't You Cry. E só, porque a Frequency 7 não tá nesse álbum, ela foi lançada só como single. Enfim, gosto dessa música. Bom, sendo assim, finalizamos a minha revisita ao álbum Ardipithecus, da Willow. E agora eu vou falar os meus comentários gerais e também deixar aqui no cantinho as minhas notas atuais e também meu top 5. Gente, eu acho que eu já falei bastante, né, ao longo do vídeo. Esse vídeo já tá muito longo, pra um álbum de 50 minutos, já tô aqui, meu Deus do céu. Porque assim, eu amo esse álbum, né, eu até sinto que ele não envelheceu tão bem, mas eu não consigo olhar de forma tão crítica, ouvir de forma tão crítica ele, porque eu sou muito, eu consigo levar pro contexto da época. Ela era novinha, gente, assim, todo mundo já passou, ou tá passando, né, você que tá assistindo isso, tá passando ou já passou pela adolescência. A gente sabe que na adolescência é uma fase muito criativa e você quer colocar muitas coisas e você, por você não ter aquele adulto te limitando, você vai fazendo o que você quer. E ela teve essa liberdade criativa e ela quis colocar tudo no álbum. O álbum saiu bagunçado, saiu uma mistureba danada, com os conceitos que só fazem sentido na cabeça dela de adolescente. Se bobear, hoje em dia ela nem entenda as letras, mas ainda assim é muito interessante ver que uma menina de 13 anos, ok, nasceu em berço de ouro, o nepotismo tá aí pra ajudar ela. E eu só fico pensando, tantos adolescentes, né, que tem essa veia artística muito forte, que provavelmente também gostaria de ter essa condição que ela teve. Eu mesmo sempre fui esse tipo de adolescente. Meu sonho sempre foi lançar um álbum, virar artista e tal. E ela já estava fazendo isso desde criança. E nessa época, eu devia ter aí, na idade dela, né? Eu sempre alimentei esse sonho. Então talvez seja por isso que eu gosto tão dela, que ela começou tão cedo e já ali na mesma idade que eu. Então eu me vejo nela, eu vejo ela fazendo tudo que eu sempre quis fazer. E eu acho isso muito foda. Só que perde um pouquinho de impacto quando você pensa, realmente, ela já teve aí todas as coisas a seu favor, ela não precisa se importar com números, porque a família dela já é muito rica, né, enfim. Mas ainda assim tem essa questão de que eu olho com muito carinho, porque realmente é algo que eu super adoraria ter feito, assim, quando eu era criança. E mesmo que eu tenha conhecido esse álbum tarde, antes tarde do que nunca, né, eu conheci ele 4 anos mais tarde, né, depois do lançamento. E ainda assim foi um álbum que me marcou muito, uma época muito boa da minha vida.
Eu fui escutando aqui, eu fui lembrando de muitas coisas, muitas vivências, muitos dias assim que eu vivi ouvindo esse álbum, coisas rotineiras mesmo, de ir pra faculdade, pegar van, pegar ônibus, e eu lá ouvindo esse álbum. E aí chegar e tal, e aí ficar ouvindo nos intervalos, recomendar pros meus amigos. E era muito legal, sabe? É uma época muito boa, né? Eu ainda assim admito que o álbum tem umas musiquinhas que são muito duvidosas, de qualidade duvidosa, aliás. O álbum todo tem umas coisas assim, mas fica aí, né? Eu fico triste também porque ela desconsidera muito esse álbum. Uma entrevista de uns 2, 3 anos atrás, ela falou o que ela faria de diferente no início da carreira. Ela falou que não lançaria um álbum com tantas músicas. Eu concordo, tem muitas músicas aqui, algumas que davam pra, né, ou dar uma cortada assim, né, dar uma diminuída, ou tirar do álbum. Mas ainda assim eu guardo esse álbum com muito carinho. É uma pena que ela mesma não gosta muito. Eu imagino que deve ter sido muito chato pra uma adolescente de 15 anos, já receber tanta crítica negativa. E, gente, esse álbum ele foi muito criticado. A nota dele é vermelha, amarela, enfim. Não teve uma nota azul. E é uma pena, né? Porque eles não levaram em consideração o fato dela ser só uma criança, basicamente, né? Mas, enfim, eu levo isso em consideração. Eu faço justiça por esse álbum. Gosto muito dele. Queria que tivesse uma versão física dele, CD, vinil. Porque eu queria ter ele aqui comigo na minha mão, sabe? Mas, de qualquer forma, Art de Pitecos é, sem dúvida, um dos álbuns mais impactantes da minha vida, um dos álbuns mais marcantes da minha vida. E eu guardo ele com muito carinho na minha lembrança, no meu coração, na minha mente, na minha história de vida, sabe? E é isso, quero saber a sua opinião. O que você acha desse álbum, se você já escutou esse álbum inteiro, ou se você era só da bolha que conheceu Wait a Minute. Me diz aí o que você achou desse vídeo, se você gostou, se você não gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se quiser ter acesso às reações completas, se torne um apoiador do canal nos links que estão na descrição. E também me siga nas redes sociais, na Twitch TV e no TikTok, onde eu faço as lives, tá bom? É isso, vou ficando por aqui. Ano que vem talvez eu faça esse quadro de novo. Ano que vem tem muitos álbuns também que vão completar 10 anos que eu escutei muito ao longo da minha vida. E já sei de alguns aí que vão aparecer aqui no canal como revisita. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Será que vocês vão acertar algum álbum que foi lançado ano que vem? Que no caso foi lançado em 2016, que eu vou revisitar ano que vem? Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber. É isso, vou ficando por aqui. Um beijo e até breve. Tchau.